amores! Então vamos para a nossa segunda aula, né? Que a gente fala um pouco mais dessa questão de alimento, combustível, energia, né? A gente vai também começar a entrar em alguns fatores estressantes, né? E como isso influencia, né, no metabolismo, né? Então essa aula hoje vai ser sobre metabolismo energético, né? O metabolismo da energia, né, no corpo, né, dentro do corpo dos organismos, tá? Bom, todos os animais, eles necessitam, tá, de energia para realizar as suas funções. E essa energia, ela é uma energia química, ela é na forma de uma substância química, tá? E toda essa energia química, né, que fica disponível, tá? Que está disponível para esses indivíduos é utilizado no que a gente chama de metabolismo energético. Na verdade, o metabolismo energético ele disponibiliza, tá, a energia química que os indivíduos precisam. Bom, existem várias formas, né, de se produzir compostos energéticos. Primeira, a fotossíntese. Por que está preto aqui minha canetinha? Pronto. Primeira, a energia solar, né, que através da fotossíntese, né, os organismos que são fotossintetizantes conseguem produzir uma substância chamada glicose, tá? Para quem não é fotoautotrófico ou autotrófico, né, que a gente viu na outra aula que tem organismos que são quimiotróficos, essa energia ela vem a partir dos alimentos que foram ingeridos, né? E ou de reservas nutricionais, reservas energéticas, como por exemplo, né, gordura e carboidrato, mas a gente vai falar disso um pouco mais à frente, né? Então, e essas fontes energéticas aqui, né, que vêm para os organismos fotossintetizantes, a glicose que eles produzem, né, para qualquer animal, né, os alimentos que ingerem, ou as reservas nutricionais que eles têm, né, essa energia ela vai ser catabolizada, né, e, na verdade esse alimento, né, ele vai ser catabolizado. O que é catabolizar? É você pegar aquela substância e quebrar ela, né, em componentes mais simples, tá? E dessa forma produzir energia, tá? Então, né, todas essas fontes aqui de energia vão ser usadas nas vias catabólicas, tá? Vão ser quebradas para o fornecimento de produtos simples e produção de energia. E a nossa energia, a energia química que a gente usa, é essa energia aqui na forma de ATP, adenosina trifosfato, tá? E as vias catabólicas nos dão, né, compostos que serão usados nas vias anabólicas, que é o contrário das catabólicas. Se as catabólicas quebram isso daqui, quebram moléculas, as vias anabólicas elas produzem moléculas. E vão produzir de que forma? Usando esses produtos simples, né, que vieram da quebra dos alimentos aqui, né, das fontes de energia, junto com a energia que foi produzida nas vias catabólicas, né, que foi produzida com a quebra desses alimentos energéticos, tá? Então, né, os produtos simples mais a energia na forma química, que é a energia na forma de ATP, vão ser utilizadas nas vias anabólicas. As vias anabólicas são aquelas vias que produzem macromoléculas, como proteínas, né, que é o componente principal da nossa musculatura, né, de órgãos, gorduras, carboidratos. Então, essas são vias anabólicas, né, bem como de várias substâncias que a gente produz no nosso corpo, precisa no nosso corpo, né? Essas vias anabólicas, né, na verdade a energia também,
ela nos permite, né, realizar trabalho, que é o que o nosso corpo faz o tempo todo, né, porque a gente funciona o tempo todo, órgãos e tal, e parte dessa energia, ela é perdida na forma de calor, né, principalmente porque trabalho gera calor e nosso corpo está em constante trabalho, tá? Bom, e como, né, que esse ATP, essa energia, ela é produzida? Bom, ela pode ser produzida através da oxidação, né, de substâncias, principalmente a glicose ali que a gente obteve na nossa alimentação, ou do metabolismo anaeróbico. Oxidação precisa de oxigênio, como o próprio nome diz, tá? E o metabolismo aeróbico é um tipo de produção de ATP na ausência de gás carbônico, desculpa, na ausência de oxigênio, tá? Outro termo, né, que é bom a gente falar é com relação à taxa metabólica, tá? A taxa metabólica, ela nada mais é do que o metabolismo da energia de ATP, o que é utilizado de ATP por uma unidade de tempo. Pode ser por dia, por hora, por minuto, tá? Esse tempo aqui eu posso definir em 4 horas, tá bom? E existem várias formas da gente medir a taxa metabólica. Primeiro, a gente pode fazer uma diferença entre a energia dos alimentos contida nos alimentos que foram consumidos e pela energia que sai, pela quantidade ainda de material que pode produzir energia nas excretas, que seria fezes e urina, tá? Só que esse método não é muito eficaz porque ele vai presumir, ele tem que assumir que a composição corporal ela é constante, né? Porque existem algumas contas para fazer e esse modelo só funciona, é um modelo, tá? Só funciona se a composição corporal for constante, né? E assim, é uma medida que ela só vai ser certinha se eu fizer várias medições por um longo tempo, tá? Eu preciso ter várias amostragens ali por um longo tempo para poder dizer que aquilo ali condiz com um resultado real. Outra forma, né, de eu medir a taxa metabólica é medindo a produção de calor dos organismos. Porém, é muito caro fazer. Assim, a técnica que, em tese, é a técnica mais que dá resultados mais próximos do real, tá? Só que eu tenho que saber exatamente quantas gramas de carboidrato que eu consumi, quantas gramas de lipídio eu consumi, quantas gramas de proteína eu consumi, né? Tem que ter várias informações. E precisa de um equipamento chamado calorímetro, que eu tenho uma foto no próximo slide, que é um equipamento extremamente caro, tá? E outra coisa que também precisa ser levada em consideração é a questão do aquecimento do alimento e da vaporização da água daquele indivíduo que vai ficar no calorímetro ali. Isso tudo tem que ser levado em conta porque a gente perde energia na forma de calor, né? E de transpiração. Então isso, né, precisa ser levado em conta também. Então você precisa ter várias informações. E a forma mais utilizada, né, e que tem um custo razoável para a maior parte, né, dos pesquisadores, é medir a quantidade de oxigênio consumida, né? Então, fazer, né, essa quantificação do oxigênio usado nos processos oxidativos e, né, acoplada a informações sobre quais nutrientes que foram oxidados, se foi oxidado proteína, se foi oxidado carboidrato, se foi oxidado gordura, tá? Então, como eu falei, é tecnicamente mais fácil e é mais utilizado, principalmente por ter para os centros de pesquisa um custo mais reduzido. Então, esse daqui é o equipamento calorímetro, né? É um equipamento que é bem caro, né? São poucos os centros que tem. Então, né, vários outros equipamentos precisam ser acoplados aqui, né? Tem que ter medida como eu falei, da perda de calor, né? Na forma de evaporação, né? De transpiração. Então, é bem complexo. E a medida de oxigênio é a mais utilizada, né?
Esse daqui é um teste ergospirométrico. É um teste que até eu já fiz, né? Então não é nada, né, fora da nossa realidade, tá? E aí tem tanto, né, para a parte animal, né, de experimentação animal, como de experimentação humana também, né? E a medida de captação de oxigênio é a que a gente, né, utiliza mais. Bom, existem, né, basicamente 3 macromoléculas que a gente usa para produzir energia, né? Primeiro são os carboidratos, as gorduras e em seguida as proteínas, tá? Nesse quadro aqui está mostrando, né, a quantidade de calorias que cada uma dessas substâncias tem por grama, né? Então, 1 grama de carboidrato tem 4,2 calorias. 1 grama de gordura tem 9,4 calorias. 1 grama de proteína, 4,3 calorias. Aqui, né, nessa terceira coluna, eu tenho a quantidade de oxigênio que é necessária para quebrar 1 grama de carboidrato. Então, aqui, para metabolizar, né, e produzir energia a partir de 1 grama de carboidrato, para liberar essa energia que tem no carboidrato, né, liberar esses 4,2 calorias ali, que tem numa grama, eu vou usar 0,84 de oxigênio, gramas de oxigênio. Para gorduras, né, para liberar essas 9,4 calorias, né, que tem 1 grama de gordura, eu vou usar 2 gramas de oxigênio. Para liberar, não, desculpa, gente, é litros de oxigênio, tá? Por grama de carboidrato ou gordura. Então, para eu liberar 9 calorias, né, de 1 grama de gordura, eu vou usar 2 litros de oxigênio. Para liberar esses 4,3 calorias que tem em 1 grama de proteína, eu vou usar 0,96, tá? Quanto que eu libero? Agora eu vou fazer o cálculo aqui por litro. Quanto que eu libero, tá, de calorias por litro de carboidrato, né? Normalmente, 1 grama. Em 1 grama de carboidrato, eu vou liberar 5 calorias por cada litro de oxigênio, tá? A cada litro de oxigênio eu libero 5 calorias. Para cada litro de oxigênio, eu libero 4,7 calorias se eu estiver metabolizando gordura. E para cada litro de oxigênio, eu libero 4,5 calorias, tá? Se eu estiver metabolizando proteína. No final das contas, né, se a gente fosse ver se há uma diferença muito grande, não há, tá? E por mais aqui que a gordura, né, ela tenha mais calorias, como eu preciso usar muito mais oxigênio para quebrar ela, né, para metabolizar ela, acaba que no final o rendimento ele é muito parecido, tá? Aí eu tenho aqui o coeficiente de respiratório, tá? Esse coeficiente de respiratório, ele faz uma relação, uma proporção entre o que é produzido de gás carbônico e o que é consumido de oxigênio, tá? Então aqui, se eu tenho 1, significa que é produzida a mesma coisa de gás carbônico e de oxigênio. Então isso acontece nos carboidratos, né? Normalmente é 1 o coeficiente respiratório, né? Na gordura é 0,71. Isso significa que é produzido menos CO2 do que é consumido de oxigênio, né? Você consome oxigênio, se tu consumir 1 de oxigênio, você vai produzir 0,7 aproximadamente, né, de gás carbônico. E se eu estiver metabolizando proteína, meu coeficiente respiratório é 0,81, tá? E aí, né, a gente já falou, mas o consumo de oxigênio, né, a gente usa para fazer essa medida do metabolismo, né, da taxa metabólica,
porque a quantidade de calor que é produzida por litro de oxigênio no metabolismo é quase constante, né? Foi isso que eu falei, independente do que está sendo metabolizado, é muito parecido, tá? Sendo que a gente sempre leva, para não ter que especificar, né, se é carboidrato, se é gordura ou se é proteína, usa o valor médio de 4,8, tá? Bom, essa imagem, ela mostra, né, o processo de produção da nossa energia química, que é o ATP. E aqui está mostrando tanto o processo anaeróbico quanto o processo de oxidação da glicose, tá? Então, vamos ficar por enquanto na via aeróbica, que é a via que precisa de oxigênio. Então, a glicose, ela vai entrar nas nossas células através da membrana plasmática e vai passar pelo processo de glicólise, que é a quebra da glicose. Vão atuar algumas enzimas citoplasmáticas aqui para quebrar a glicose, que é um carboidrato mais complexo, que é composto por várias substâncias, não é complexo, mas é composto por vários íons ali, né? Então vai dar uma degradada, uma quebrada nessa glicose, e esses produtos da degradação, que um deles é o piruvato, né? Ele vai entrar na mitocôndria, e dentro da mitocôndria vai passar por várias cascatas de produção de ATP, né? A própria glicólise, ela já produz um pouco de ATP, mas o ciclo, né, do piruvato, ele libera muita ATP. Temos também, né, com a produção de energia do ATP, a gente tem também a produção do resíduo, né, da excreta dessa cadeia toda, que é o gás carbônico, né, que é um produto da respiração celular. Esse daqui, gente, é o processo de respiração celular, tá? Então, é o processo pelo qual a glicose, ela vai ser transformada em energia e, né, resultar nesse resíduo que é o gás carbônico. Tá? Esse processo da respiração celular, da aeróbica, quando eu uso o oxigênio, ele rende 34 moléculas de ATP. Já quando eu não tenho oxigênio disponível, que daí para produzir, para ter energia, eu vou ter que usar a minha via anaeróbica, né? Esse piruvato que saiu da glicólise, né, que foi produto dessa quebra da glicose, ele vai ser utilizado no processo fermentativo, né, pela ausência quando eu tenho ausência de oxigênio, e vai produzir, né, energia, que vai ser somente 2 moléculas de ATP, tá? E vai gerar o lactato, que é o famoso ácido lático, tá? Esse tipo, né, de respiração anaeróbica, ou glicólise anaeróbica, sem a utilização de oxigênio, acontece muito nos músculos, nas células musculares, né? Quando a gente faz exercício físico e tal, e aí a gente acaba ativando as vias anaeróbicas, e aquela dor muscular, né, nada mais é do que o acúmulo desse ácido lático, que é um produto, né, de excreção ali, um produto residual, né, desse processo aí de glicólise anaeróbica. Bom, e qual é a equação da respiração celular? Então, a equação simples da respiração celular é glicose, essa daqui é a glicose, mais o oxigênio, né, porque eu preciso do oxigênio para a respiração celular, que vai render o gás carbônico, que é o lixo, que a gente vai jogar fora, o ATP, que é a nossa energia química, vai gerar também água e calor, tá? Aí, né, o quociente respiratório que a gente viu lá, que é a quantidade de gás carbônico produzido por oxigênio consumido, né, que a gente usa o valor lá de 4,8, tá? Então, a gente vai usar isso normalmente. E o combustível, desculpa, me confundi.
O 4,8 é do que está sendo consumido, né? Qual combustível está sendo consumido, que a gente usa o 4,8. O coeficiente respiratório é aquele que fica entre 0,7 e 10, sendo 0,7 de proteína, 0,81 eu acho de gordura e 1 de carboidrato, tá? Então aqui, ó, 7 de... Não, 7 é de lipídio, desculpa, gordura. 0,8 de proteína e 1 de carboidrato, tá? Então, é o metabolismo aí dos carboidratos que tem um coeficiente respiratório, né, de 1. Ou seja, o que é produzido de oxigênio, o consumo de oxigênio para liberar aquela energia vai produzir a mesma quantidade de gás carbônico, tá? Aí, se a gente tem, e se esse valor de coeficiente respiratório, a gente fizer o coeficiente respiratório, e esse valor ficar mais próximo de 7, eu tenho quase certeza que o que está sendo metabolizado ali é lipídio. Se esse ficar mais próximo de 1, eu posso dizer quase com certeza que é de carboidratos, tá? E se ficar no meio termo, é meio difícil eu saber o que é, tá? Porque pode ser ou proteína ou pode ser um pouco de cada, né? Pode ser lipídio e carboidrato, e aí que dá um meio termo. Então fica difícil de saber o que é, tá? E só para deixar claro, tá? Esses testes assim que são feitos, né, para medir metabolismo e principalmente de coeficiente respiratório, o modelo que vai ser usado, que pode ser um ser humano, pode ser um animal, ele fica um período em inanição, ou seja, ele fica um período sem se alimentar, porque para saber o que ele vai consumir no corpo dele, se é a reserva de gordura, se é a reserva de carboidrato, ou se é a reserva de carboidrato, ou se é a reserva proteica, né? Como eu falei, proteína, se ele vai consumir músculo para produzir energia, fica um pouco mais difícil, porque o valor é em torno de 0,8, né? Mas se esse valor intermediário pode sugerir que o indivíduo está gastando tanto lipídio quanto carboidrato, tá? Então, é possível, né, a gente determinar assim, esses valores. E com relação às proteínas, né, eu tenho como saber, porque a degradação da proteína, eu posso confirmar, na verdade, se é uma proteína, porque a degradação da proteína, ela vai colocar na urina os compostos nitrogenados, porque proteína tem muito nitrogênio, tá? Então, através de creatina e vários outros fatores ali, né, que são produtos da degradação de proteínas, daí eu posso afirmar se aquilo ali é proteína ou não. Mas só pelo coeficiente eu não posso dizer que é proteína, né? Eu tenho que, se eu por um acaso fizer um experimento e tiver um coeficiente respiratório de 0,85, para eu ter certeza que é proteína, eu vou ter que fazer uma análise da urina, tá? Para ver se está aumentado os parâmetros de compostos nitrogenados, tá? Se não tiver alterado, então eu posso dizer que ele está consumindo tanto lipídio quanto carboidrato, e por isso que o valor deu ali um meio termo. Bom, e quais são as formas, né, de armazenar energia? Existem duas formas. Uma é o glicogênio, tá? Que é um carboidrato complexo, e o outro é a gordura. Tanto um quanto o outro tem vantagens e desvantagens que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Mas, em tese, né, e o que é normal na natureza é os animais viverem em equilíbrio energético. O que significa equilíbrio energético? Significa que o que eles consomem de energia é o que eles gastam. Então, eles não têm muitas alterações de peso, tá? Porém, quando essa ingestão de energia é maior do que se gasta, ou seja, quando eu consumo mais calorias do que o meu corpo gasta, essa sobra de energia ela vai ser armazenada no meu corpo, né, no corpo dos animais.
e ela pode ser armazenada tanto na forma de gordura quanto na forma de glicogênio, tá? E quando essa ingestão é menor do que o gasto, ou seja, quando eu como menos calorias do que o corpo precisa, o corpo daí vai começar a fazer o consumo das substâncias corporais, que são essas substâncias de reserva, que pode ser o glicogênio, a gordura ou as proteínas, caso não tenha nem glicogênio nem gordura disponível, tá? Bom, aí falando sobre as vantagens e desvantagens, né? As gorduras, como a gente viu, elas têm as vantagens de produzir 2 vezes mais energia do que os carboidratos, né? Que elas produzem 9,4 calorias por grama. Entretanto, precisa de 2 vezes mais oxigênio, né, para produzir essa energia. Já o glicogênio, né, eles têm a vantagem, tem a desvantagem de ser 10 vezes mais pesado do que as gorduras. Por quê? Cada molécula de glicogênio, tá? Cada uma molécula de glicogênio, ela se liga com 3 moléculas de água. Então, ela fica muito pesada, né? Ou seja, o glicogênio, uma molécula de glicogênio acaba sendo 10 vezes mais pesado do que uma molécula de gordura, tá? Por causa dessa água que tem que ficar associada. Tanto que, né, o glicogênio, ele por necessitar de menos oxigênio, né, para ser mobilizado, para ser transformado em energia, né, menos oxigênio do que as gorduras, ele é uma reserva energética que é mais fácil de ser utilizada pelo corpo dos organismos. Então, normalmente, o corpo, sábio como ele vai utilizar, numa carência de energia, ele vai mobilizar primeiramente o glicogênio. Tanto que pessoas que entram em dieta de emagrecimento, elas emagrecem muito nos primeiros dias. Mas esse emagrecimento não é perda de gordura, porque o corpo inicialmente ele gasta o glicogênio. Então você perde o glicogênio e você acha que emagreceu muito porque o que você perdeu foi muita água, porque você acaba eliminando toda essa água que está associada à molécula de glicogênio, tá? Então, como eu falei, ela é uma fonte de energia mais fácil para o nosso corpo, então ela proporciona energia de uma forma mais rápida do que as gorduras. E o glicogênio também pode ser utilizado, né, em condições anaeróbicas, ou seja, condições onde não há oxigênio. Aí eu botei essas 2 fotos aqui, né, e eu queria falar principalmente dos pássaros, né, os pássaros voadores. Vale mais a pena armazenarem energia na forma de gordura ou de glicogênio? Né? É claro que para eles vale a gordura. Por quê? Porque a gordura é mais leve, né, e tem mais energia. Apesar, né, de precisar de mais oxigênio para mobilizar, mas tem mais energia e é mais leve. Então, para quem voa, ser leve, né, é uma vantagem. Bom, quais são as vantagens do armazenamento de gordura? Né? Primeiro, como ela é mais leve do que o glicogênio, né, é uma economia de peso para os animais, tá? Né, e já que possui uma densidade calórica maior do que a dos carboidratos, né, tem mais calorias do que os carboidratos. Porém, ela é de difícil mobilização, ou seja, ela exige um esforço maior do nosso corpo, né? Por exemplo, o dobro de oxigênio, né, para ser transformado em glicose, para poder ser utilizado na produção de energia, né? E ele só pode ser utilizado na presença de oxigênio, tá? Não dá para usar na ausência de oxigênio para fazer o metabolismo anaeróbico. Bom, e qual é a vantagem do armazenamento de glicogênio? Primeiro, é que ele é facilmente mobilizado, rapidamente o corpo consegue utilizar ele, transformar em glicose para produzir energia, e pode ser utilizado no metabolismo anaeróbico, ou seja, na falta de oxigênio. Porém,
né, envolve mais peso, então organismos, né, que não podem carregar muito peso, como os pássaros que eu falei, então para eles é uma desvantagem, tá? Tem uma densidade calórica menor, tá? Os animais que não se locomovem, né, por ter essa questão do peso, são os que mais armazenam glicogênio, como por exemplo, né, bivalves, né, mexilhões, tal, e parasitas intestinais. Então eles armazenam principalmente glicogênio porque eles são organismos que não se movimentam muito. Então para eles não tem problema, né, eles armazenarem isso. Outra desvantagem do glicogênio também é que o glicogênio ele só pode ser armazenado em 2 lugares do nosso corpo. Um é no fígado e outro é nos músculos. Ou seja, a capacidade de armazenar glicogênio no nosso corpo é limitada, tá? Entretanto, a de gordura não. Uma pessoa, a gente já viu, né, muitos casos aí, vê na televisão o tempo todo, a pessoa pode ir acumulando gordura ad eterno. Glicogênio não. Glicogênio, a nossa capacidade de estoque é limitada. A gente falou, né, que a gente usa o oxigênio para medir o metabolismo. Mas por que eu não posso utilizar o gás carbônico? Já que o gás carbônico ele é um produto do metabolismo. Bom, em teoria, né, deveria poder. Porém, existem várias dificuldades, né, envolvidas na questão da eliminação do gás carbônico que tornam essa técnica pouco prática e menos precisa na determinação do metabolismo, né, da taxa metabólica. Isso aqui era para ser MT, tá? Eu errei. E quais são as principais razões para a medição do gás carbônico não ser eficiente para a gente inferir o metabolismo? Primeiro, porque o nosso corpo mesmo ele já tem uma reserva de gás carbônico, tá? Isso dissolvido inclusive nos nossos fluidos extracelulares, tá? Esse pool que a gente tem de gás carbônico, esse armazenamento que a gente tem de gás carbônico dentro do nosso corpo, ele pode ser rapidamente modificado, por exemplo, se eu precisar, se eu hiperventilar, se eu precisar fazer uma hiperventilação. A hiperventilação ela é um processo que causa a diminuição dessa concentração de gás carbônico nos nossos fluidos. E outra coisa, né? A gente viu ali aquele coeficiente respiratório, né? Então, os nutrientes, cada nutriente vai fornecer uma quantidade diferente, né, de energia por litro de gás carbônico produzido, tá? Quando a gente viu ali por oxigênio, não muda tanto, né? 5, 4,7, 4,5, não muda tanto. Agora, por oxigênio, por gás carbônico já muda bastante, né? Os carboidratos, 5 calorias, gordura já vai para 6,7, então já varia muito mais, tá? Do que o oxigênio. Bom, então isso aqui é só uma imagem, não vou explicar muito ela não, mas fala, né, do metabolismo de todos dessas macromoléculas. Então aqui a gente tem, né, o metabolismo, a quebra dos carboidratos, a quebra das proteínas e a quebra das gorduras até a gente chegar na acetilcoenzima A, tá? Que vai ir para o ciclo ali dentro da mitocôndria para produzir energia, tá? Então, os carboidratos, né, que é o que a gente usa primeiro, que pode ser glicose, frutose, galactose, né, eles entram no ciclo da glicogenólise, não, desculpa, da gliconeogênese, tá? E a glicólise. E a glicólise, é isso, a glicólise, que é a quebra dessa glicose e vai para ácido pirúvico. Qual a confusão aqui? Porque esse ácido pirúvico, ele pode se transformar de novo em glicose fosfatada, tá? Olha aqui, ele tem esse ciclo. Se a gente não utilizar o ácido pirúvico que foi produzido na glicólise, ele pode ser novamente transformado em glicose fosfatada, tá? E aqui a gente tem, olha, o glicogênio, que é
uma das nossas fontes de reserva de energia, né? Quando o nosso corpo precisa de glicose e eu não tenho glicose circulando no corpo, esse glicogênio ele vai ser quebrado, vai entrar no processo de glicogenólise. Sempre que eu tiver esse lise aqui no final, tá? Lise sempre vem de quebra, tá? Sempre significa quebra de alguma coisa. Então, esse glicogênio vai passar pela glicogenólise e se transformar na glicose fosfatada. E essa glicose fosfatada aí vai participar da glicólise, que é a quebra dela, e vai ser transformada em ácido pirúvico. E é esse ácido pirúvico aqui que vai entrar na mitocôndria, né, ser transformado em acetilcoenzima A, entrar no ciclo do ácido cítrico, onde vai ser produzido gás carbônico e todas aquelas moléculas de ATP, tá? Que é a energia. Isso daqui na via oxidativa, via com oxigênio. Se não houver oxigênio, né, vai ter ali a fermentação e a produção do ácido lático e a produção também de duas moléculas de ATP por glicose, por molécula de glicose quebrada, tá? Eu falei, né, sobre a quebra do glicogênio para virar glicose. Mas tem o oposto também. Quando eu tenho muita glicose sobrando, o nosso corpo vai fazer o quê? Reservar, né? E aí essa glicose que não é utilizada vai entrar no processo de glicogênese. Gênese significa criação, tá? Então, glicogênese e ser transformada em glicogênio. Aí vamos ver a questão das proteínas, né? As proteínas, elas são quebradas nos seus aminoácidos, tá? Em compostos nitrogenados, tá? Esses compostos nitrogenados, eles podem ser utilizados para a construção de tecidos musculares, tá? Ou, né, os compostos nitrogenados podem entrar no ciclo da ureia, e esse ciclo da ureia, ele pode ir para a mitocôndria, entrar no ciclo do ácido cítrico e produzir gás carbônico e ATP também, tá? E as gorduras, tá? Que elas são compostas por ácidos graxos e gliceróis, tá? Elas vão ser quebradas, entrar na espiral dos ácidos graxos, serem convertidas em acetilcoenzima A já lá na mitocôndria e aí entrar no ciclo do ácido cítrico, produzindo gás carbônico e a energia, tá? Quando essa acetilcoenzima A ela não é utilizada, né, esse excesso de energia aqui, que isso daqui é um dos processos para virar, um dos passos, uma das substâncias que é produzidas até virar energia, não é utilizada, né? Essa acetilcoenzima A vai entrar no processo de lipogênese, tá? Lipogênese é a construção de gordura, e é aí que a gente vai armazenar a gordura. Lembrando que, ó, a acetilcoenzima A, ela vem tanto dos carboidratos, ela vem tanto das proteínas, quanto dos lipídios. Ou seja, qualquer coisa dessas que você comer em excesso pode virar gordura, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da concentração do oxigênio nesse metabolismo, tá? No metabolismo energético. Bom, supõe-se, né, que o consumo de oxigênio vai independer da concentração de oxigênio no ambiente. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho um peixe, tá? Tem um peixe aqui na água. A minha concentração de oxigênio na água é de 8 gramas de oxigênio por litro, tá? De água. O meu peixinho, ele já fica feliz se eu tiver 4 gramas de oxigênio por litro. Eu não preciso ter mais do que isso. Ou seja, gente, não adianta você ter uma água super, hiper, mega oxigenada
se ele não tem necessidade disso, se ele vai utilizar somente se com 4 gramas ele fica feliz, ele já consegue tirar ali o que ele necessita, né? A mesma coisa a gente, se a gente tem se a gente precisa, né, de, sei lá, 10 litros de oxigênio por hora, vamos supor, né, tô chutando, eu não sei qual é a quantidade, mas vamos supor que eu precise, fazendo minhas atividades normais, sem estar correndo, sem estar fazendo alguma outra coisa, eu preciso ali de 10 litros de oxigênio por hora. Pouco importa se no ambiente tem 100 litros de oxigênio, se eu só vou usar 10, entendeu? Então, assim, supõe-se que o consumo de oxigênio, ele independa da concentração do oxigênio no ambiente. Isso é se tem oxigênio suficiente, né? Se tiver em níveis abaixo, não, né? Mas se tiver em níveis suficientes, independe. Com relação à concentração de oxigênio, a gente também tem organismos que são conformadores e organismos que são reguladores, como a gente tem para a temperatura. Tem aqueles indivíduos, né, que eles conseguem diminuir o seu consumo de oxigênio à medida que o oxigênio vai ficando pobre no ambiente, né? É óbvio que ele muda várias coisas na sua fisiologia, deve diminuir metabolismo e várias outras coisas, como a gente tem também os organismos que são reguladores, aqueles que mantêm uma estabilidade, mesmo variando, né, a concentração de oxigênio do meio, só que é óbvio que vai chegar um momento, principalmente para menos, que essa regulação ela não vai conseguir ser feita, tá? Uma das adaptações, primeiro é a hiperventilação, tá faltando oxigênio, a gente vai começar a respirar com uma frequência maior, né? Aí vai haver coisas a nível celular, de aumentar a permeabilidade das membranas para gases respiratórios e por aí vai, tá? Só citando alguns exemplos de adaptação. Normalmente, nos organismos que são reguladores, né, essas respostas fisiológicas, elas obedecem ao feedback negativo, ou seja, se meu distúrbio, né, é falta de oxigênio, o meu corpo, então, vai tentar dar uma resposta, né, de forma com que os níveis de oxigênio se estabilizem e aí eu pare, né, a minha cascata de reações aqui. Eu estabilize o corpo e não precise mais lançar mão de estratégias fisiológicas de ajuste. Aqui eu tenho esse gráfico mostrando o consumo de oxigênio com a pressão parcial de oxigênio no ambiente. Aqui eu tenho um verme, um worme, e aqui um picnogonido, que eu não lembro o que é isso, tá? O verme, quando a pressão está muito baixa, o seu consumo é baixo também. E à medida que a pressão vai aumentando, o consumo dele vai aumentando, mas quando chega numa pressão de oxigênio parcial de torno de 8 quilopascais, ela estabiliza. Então não adianta, pode aumentar que ele vai manter, né, o seu consumo de oxigênio estável. O picnogonido não, né? O consumo é super hiper baixo quando a pressão está até em torno de 3 ali, e à medida que ela vai subindo, o consumo também começa a subir, vai subindo, subindo, subindo ad eterno, tá? Esse gráfico, ele mostra, né, a tensão do oxigênio em duas escalas, em quilopascais e em miligramas de mercúrio aqui, né, são duas escalas, mas é tudo a tensão de oxigênio, o consumo de oxigênio pela temperatura, tá? Então, esse foi um experimento feito com um peixinho dourado, tá? Então, testando esse peixinho dourado em diferentes o seu consumo de oxigênio em diferentes temperaturas. Então, o que a gente vê é que quando esse peixinho está a 5 graus, né, o consumo de oxigênio ele aumenta até chegar mais ou menos numa pressão aqui, uma pressão de mais ou menos 2,5 quilopascais. Vamos trabalhar com essa escala de quilopascais, tá?
e depois ela se estabiliza, tá? E fica meio baixo ali, um consumo de bem baixinho mesmo, tá? À medida que a temperatura vai aumentando, vai aumentar também, né, a tensão na qual o consumo vai se estabilizar, tá? Sendo que a gente pode ver que à medida que a gente aumenta a temperatura, essa estabilização do consumo de oxigênio se dá em concentrações de oxigênio maior, né? Se dá quando o consumo é maior, tá? Então, mostrando mais uma vez que a temperatura, quanto mais elevada a temperatura, maior é a taxa metabólica daquele indivíduo. E se a taxa metabólica é mais alta, significa que mais energia está sendo demandada e, consequentemente, mais energia está sendo produzida. E a gente viu que para produzir energia, independente se eu vou usar carboidrato, se eu vou usar gordura ou se eu vou usar proteína, eu preciso usar oxigênio, né? Bom, vamos falar agora sobre aclimatação quando a gente tem níveis de oxigênio baixos, né? E a gente vai fazer um pouco de fisiologia comparada, né? Vai falar de organismos que respiram tanto, né, no meio respiratório aéreo quanto no meio respiratório aquático. Bom, aclimatação, né, a gente já viu que é um ajuste, né? O ajuste do organismo frente a um desequilíbrio, que no caso aqui é a concentração de oxigênio no meio, tá? E principalmente a redução, né? Porque o aumento, como eu falei, né, não adianta ter em excesso se minha capacidade de assimilação ela é inferior, tá? Então, a aclimatação é, nesse caso, a redução, né, desse gás no meio. Por exemplo, as brânquias, né, os peixes, né, os organismos branqueados, não só peixes, mas os organismos branqueados, né, eles têm aqui o arco branquial. A gente sabe que cada arco branquial tem 2 fileiras de filamentos branquiais, né, e tem também as lamelas secundárias, que são como se fossem ondinhas aqui, né, nos filamentos branquiais, tá? Esse número, né, o número e tanto dos filamentos quanto das lamelas pode aumentar de acordo com a redução da concentração de oxigênio no meio, né? Se o peixe ele ficar um tempo ali numa situação de concentração de oxigênio mais baixa, ele vai tentar aumentar o número dessas estruturas para aumentar aquela questão da superfície de contato, para ter mais superfície de contato e dessa forma conseguir absorver mais oxigênio, né? E aí essas lamelas secundárias, né, e bem como filamentos branquiais que podem ser adicionados aqui, vão ter uma capacidade maior de remover o oxigênio do meio respiratório, que é a água. E também, né, outro ajuste que pode acontecer é esses organismos, né, produzirem algumas substâncias ou algumas enzimas ou qualquer fator que melhore o transporte de oxigênio no sangue, né? Podem também ajustar a função cardíaca para essa baixa concentração de oxigênio. Eles podem, né, fazer uma coisa ou outra, mas e também podem combinar vários desses fatores, né? Tudo isso são respostas fisiológicas à redução do oxigênio e dessa forma, né, torna esses indivíduos aclimatados a concentrações um pouco mais baixas de oxigênio. Com relação à altitude, também pode haver problemas com relação ao oxigênio, mas por causa da pressão do oxigênio, tá? A pressão do oxigênio é diferente de concentração de oxigênio. E a pressão, ela varia de acordo com a altitude ou com a profundidade, né? Quanto mais baixo, maior é a pressão, tá? Então, né, por exemplo, vocês já ouviram, né, falar com certeza que escaladores lá que vão para o Monte Everest e tal, eles têm que levar às vezes suprimentos de oxigênio, porque o ar é rarefeito.
Gente, se a gente for medir a concentração de oxigênio, ela é igual lá, como aqui, a mesma, é igual lá e aqui, tá? Mas no nível do mar, a concentração. O que é diferente é a pressão de oxigênio, tá? Isso é diferente, é por isso que a gente diz que lá em altitudes o ar é rarefeito, porque tem uma baixa pressão, tá? A altitude, ela também requer aclimatação, né? Tanto que né, se forem fazer exames em pessoas que moram em altitudes mais altas e altitudes mais baixas, né, vão ter alterações em parâmetros sanguíneos, número de hemácias, um monte de coisa, né, porque essas pessoas estão aclimatadas para aquele ambiente. Né? Muitos esportistas muitas vezes vão para locais altos para treinar, justamente para ter uma capacidade maior de carregar oxigênio, produzir mais células sanguíneas, né? Porque existem várias formas, né, de fazer essa aclimatação, esse ajuste, né? Produzir mais células sanguíneas, produzir mais capilares a nível de alvéolo, né? Várias estratégias. Então, essa questão de esportista, né, foi utilizada por muito tempo. Se eu não me engano, acho que são os nigerianos que são bons corredores, né? Se eu não me engano, a Nigéria, ela fica num local alto. Eu não sei se é a Nigéria, mas tem algum país africano aí que faz bons corredores e que ela é alta, né? Que é um local alto. E assim, para, né, que essa aclimatação ocorra e que os órgãos, né, recebam a quantidade de oxigênio necessária, então vários ajustes fisiológicos podem acontecer. A primeira coisa que acontece logo de cara é ventilação pulmonar. A pessoa vai ficar ofegante por um tempo, vai respirar com uma frequência maior, tá? Outra coisa que pode ser ajustada é a difusibilidade do ar, né, ali no meio respiratório. Ou seja, fazer com que o oxigênio se difunda, passe mais rápido, né, ali do pulmão para o sangue. Outra coisa que pode melhorar é ter uma eficiência maior no transporte de oxigênio no sangue. Outra coisa, podem ser produzidas algumas substâncias ou ter alguma alteração a nível de membrana que faz com que o oxigênio ele se desprenda mais rápido do sangue e vá mais fácil para os tecidos, né? Se desprenda mais rápido da hemoglobina e passe mais rápido para os tecidos. E uma forma também, outra coisa que pode acontecer é os tecidos utilizarem esse oxigênio de uma forma mais eficiente. Bom, essa ventilação dos pulmões, né, normalmente a hiperventilação, né, que vai estabilizar o pH sanguíneo. O primeiro efeito, né, da altitude é que a gente vai ficar com muito CO2 nos fluidos e tem que ser eliminado esse CO2 porque esse CO2 vai virar ácido carbônico, né, que vai causar problemas no pH sanguíneo. Então, essa hiperventilação ajuda a eliminar, né, esse gás carbônico. Com relação à difusão, né, do ar nos pulmões, pode ser um aumento na densidade de capilares, né, como eu falei para vocês anteriormente, né, ter mais capilares ali perto dos alvéolos pulmonares. Com relação ao transporte de oxigênio no sangue, né, é produzida essa substância 2,3-DPG-policitemia, né, que vai melhorar o transporte, vai fazer com que o sangue transporte mais oxigênio. Com relação à difusão do oxigênio no sangue para os tecidos, né, pode haver um aumento da capilaridade dos tecidos, ou seja, o tecido pode ficar com mais vasinhos sanguíneos ali, né, aumentando a superfície de contato. Pode ter também um aumento da concentração de mioglobina, né, e isso vai fazer com que o oxigênio passe mais rápido para os tecidos. E a utilização de uma otimização, né, nessa utilização do oxigênio pelos tecidos, ela não, em pessoas aclimatadas ela não sofre tanta influência, né, mas, né, em pessoas não aclimatadas vai ter algumas alteraçõezinhas, né, mas só melhorando mesmo essa eficiência na utilização. Bom, aqui eu tenho esse quadro mostrando isso em humanos, tá? A pressão de oxigênio, a pressão do oxigênio no ar,
nos alvéolos pulmonares, na artéria, a que sai do coração, né, já oxigenada, e nas veias, tá? Que é o que faz o retorno, já leva o sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, né? Onde o oxigênio já foi utilizado. E aí eu tenho essa pressão aqui no nível do mar, essa linha aqui é de uma pessoa que está a nível do mar, e essa daqui é de uma pessoa que está a 4.500 metros de altitude. Então, o que a gente vê é que a pressão do oxigênio no nível do mar é em torno de 150 miligramas de mercúrio. Já a pressão a 4.500 é quase a metade, é cerca ali de 80 e pouquinho, né, 82, tá? É praticamente a metade do que tem no nível do mar, a pressão de oxigênio. Aí o que a gente vê é que a nível de alvéolo, essa pressão já cai, né? A gente já tem uma perda ali, né? E aí no nível do alvéolo ele tá no nível do mar, tá em torno de 105 por aí. E no alvéolo, na altitude, tá em torno de 40, quase 50, tá? No sangue arterial, né, que é o sangue que sai do coração oxigenado para ir para o corpo, né, essa pressão está em torno de 90 aqui no nível do mar e em torno de 42 em 4.500 metros. E quando a gente vai ver o sangue que volta para o coração, né, o sangue que já foi utilizado, o oxigênio, ó, é praticamente a mesma coisa, tá? Em torno ali entre 40 e entre 35 e 40, tá? É bem parecido o que usa. E o que isso mostra, só mostra que esse cara aqui, ele está altamente adaptado, porque ele ainda consegue, esse cara de 4.500 metros, ele ainda consegue retornar o sangue pro coração, depois de ter passado pelo corpo todo, com quase a mesma concentração de oxigênio, a mesma pressão de oxigênio, não concentração, a mesma pressão parcial de oxigênio que um cara a nível do mar, que tem uma pressão inicial muito maior do que ele. Bom, com relação à taxa metabólica, como eu falei para vocês, a taxa metabólica ela depende muito do grau de atividade daquele organismo, né? Quanto mais ativo o organismo, maior é a taxa metabólica, né? E a gente separa, né? Assim, a gente tem o metabolismo basal ou o metabolismo padrão, tá? E o metabolismo em atividade. O que é o metabolismo basal? O metabolismo basal é aquela quantidade de energia, né, aquela produção de energia, de ATP, que a gente faz em repouso para que o nosso corpo supra só as necessidades dele mesmo, como regulação de temperatura, como fazer os órgãos funcionarem, tá? Entretanto, o metabolismo basal, a gente só tem uma ideia dele, consegue medir ele precisamente, né, se eu estiver num ambiente termoneutro, com condições pós-absortivas, ou seja, não pode ter alteração de temperatura, né, decorrente da utilização da quebra do alimento, nem variações no ambiente, tá? Então, assim, o metabolismo basal ele é medido, precisam de alguns critérios serem atendidos para a gente saber ao certo qual é o nosso metabolismo basal, né? Fazem algumas estimativas mais ou menos com relação a seu peso, altura, né? Fazem algumas estimativas, mas para saber certinho, várias condições têm que ser atendidas. E o metabolismo basal, a gente chama de metabolismo basal quando a gente está tratando mais de mamíferos, e se eu estiver tratando de outros animais, a gente chama de metabolismo padrão, tá? Então, se vocês se depararem com isso, é a mesma coisa, só depende do grupo que a gente está trabalhando. Então, nesses indivíduos que são mais ativos, né, eles têm uma taxa metabólica aumentada. Ou seja, além do gasto energético do metabolismo basal, que é aquele para manter nosso corpo funcionando,
né, ainda tem um aumento, tem um gasto a mais, né, uma produção de energia a mais por causa da atividade. E existem os casos ao contrário também, onde esse metabolismo ele é diminuído inclusive abaixo do que seria o basal, tá? Que são daqueles indivíduos que precisam fazer hibernação no inverno, tal. Então até o seu metabolismo basal ele é diminuído. É o que a gente chama de depressão metabólica ou hipobiose, tá? Como a gente já havia falado também quando a gente falou de sistema circulatório, né? Essa taxa metabólica, né? Esse consumo de oxigênio, ele varia de acordo com o tamanho do corpo, sendo que organismos maiores, né, que têm massas maiores, também têm um consumo, né, uma necessidade energética maior, tá? O consumo de oxigênio é maior, isso por unidade de tempo, tá? Entretanto, se eu for ver por unidade de massa, né, por massa, eu tenho normalmente o contrário. Por exemplo, como depende muito da atividade do indivíduo, se eu tenho um elefante, né, que é um organismo enorme, se eu for ver o tanto que ele usa de oxigênio por hora, vai ser muito maior a quantidade do que um ratinho. Só que se eu for ver quanto que 1 quilo de elefante utiliza de oxigênio por hora e 1 quilo de ratinho usa por hora, o do ratinho vai ser muito maior. Por quê? Porque o ratinho ele é mais ativo do que o elefante, tá? Aí aqui a gente tem esse quadrozinho aqui mostrando essa imagem, mostrando, né, o consumo de energia pela massa corpórea, né? E aqui ele está bem separado entre organismos que mudam a sua temperatura, né? Os pecilotérmicos ou heterotérmicos, na verdade existem, a gente vai ver na aula de termorregulação que heterotérmicos e pecilotérmicos é um pouco diferente, apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa. Deixa eu só ver se eu perdi uma informação aqui. Tá. E aqui a gente tem, né, o consumo de energia, né, mostrando que os organismos que meio que atende, né, essa reta normal, né, que o consumo de energia ele está relacionado e é diretamente proporcional à massa corpórea, independente de eu estar falando de um organismo unicelular, de um organismo heterotermo ou de um organismo homeotermo, tá? Então, aqui falando daquele negócio da unidade diária, né? Do consumo por unidade de massa, né? Se eu for ver o consumo total do elefante, que pesa ali 3.000, de um elefante que pesa 3.833 quilos, né? Quase 4 toneladas, esse elefante ele consome por hora 268 litros de oxigênio. Porém, por unidade de massa, olha, por quilo, ele utiliza 0,7 litros de oxigênio por quilo, por hora. Já o camundongozinho de 15 gramas, ele, por hora, ele vai utilizar 0,0273 litros de oxigênio por hora. Só que se eu for fazer a relação de quantidade de oxigênio por massa, ou seja, por quilo, 1 quilo de ratinho consome 1,8 litros de oxigênio contra 0,07 do elefante. Ou seja, o consumo por unidade de massa do ratinho é muito maior do que o do elefante. E isso porque o ratinho ele é mais ativo. Então aqui a gente tem, né, as taxas, né, de consumo de oxigênio, o volume de oxigênio utilizado por vários mamíferos, né? Então a gente tem aqui o musaranho, que é o menorzinho, que ele pesa 48 gramas, menos 4 gramas e em torno de 5 gramas que ele pesa, ele é bem pequenininho. Aí tem outros ratinhos, tá? O elefante. O consumo total de oxigênio, né? Então, vendo que o consumo total de fato ele aumenta à medida que aumenta o tamanho
do organismo. A gente está aqui numa ordem crescente, né, do menor para o maior, então o que a gente vê é justamente um aumento, tá aumentando tudo. Mas se a gente for ver o consumo por unidade de massa, ele está aqui, ó, decrescente, né? Quanto menor o indivíduo, maior vai ser o consumo por unidade de massa, tá? Então a gente tem essa ordem decrescente aqui. Aqui eu tenho, né, a taxa metabólica, a massa específica, tá? Em vários mamíferos. Então, só mostrando aquilo, um musaranho ali, né, com uma taxa metabólica por massa acima de 7 e diminuindo à medida que o aumenta a massa dos organismos. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão de oxigênio, metabolismo e mergulho, tá? Mas mais um pouquinho de oxigênio, tá? E como a gente está falando um pouquinho de estresse também, já entra no estresse que altera a taxa metabólica, né? Então a gente vai falar de alguns estresses de mergulho, e não mergulho pessoas, mas organismos mergulhadores, né? Os organismos aquáticos mergulhadores, eles têm adaptações, eles estão adaptados ao mergulho, tá? Então eles fazem adaptações fisiológicas para mergulhar. Por quê? Eles precisam evitar problemas do mergulho, como por exemplo a aerombolia, né? Nós que não somos organismos mergulhadores, né, um homem que vai mergulhar, ele corre um grande risco de sofrer aeroembolia. Já os mamíferos mergulhadores, eles não desenvolvem, porque eles têm adaptações fisiológicas que nós não temos, né? Então eles conseguem evitar os efeitos tóxicos do oxigênio, porque o oxigênio em uma pressão muito grande, ele é tóxico, tá? Deixa a pessoa bobona, né? Outros gases têm efeitos narcóticos, parece que a pessoa está drogada, sofrem os efeitos relacionados com pressão e a diminuição de gás carbônico, de oxigênio, desculpa. Já os mamíferos mergulhadores, eles têm adaptações fisiológicas, por mais que são mamíferos como nós, eles não desenvolvem esses problemas porque eles são adaptados fisiologicamente para isso, né? Então, como eu falei, né, eles não se intoxicam por oxigênio, eles não sofrem os efeitos narcóticos dos gases, por exemplo, eu acho que é o nitrogênio, o excesso de nitrogênio, numa pressão muito grande, parece que dá um efeito parecido com gás hilariante, sabe? A pessoa fica toda boba, rindo à toa, tal. E eles também não sofrem efeitos da pressão, né? Porque a pressão, ela tem ela pode exercer uma influência na estrutura das proteínas e também pode acabar dissociando ácidos e bases e dessa forma mudar todo o pH do plasma, tá? Com relação à depleção de oxigênio, ou seja, né, a não ter oxigênio disponível, tá? O oxigênio acabar. Para meio que tentar reduzir esse problema, quais seriam as adaptações possíveis, né, para um organismo mergulhador? Primeiro, ter uma capacidade de oxigênio armazenada. Como que isso poderia ser feito? Primeiro, eles teriam um pulmão maior para poder encher de ar e mergulhar e ficar com aquele pulmão cheio e a troca ficar acontecendo por um tempo, né? Deixa eu ver se já tá aqui. Isso. Só que o que acontece... Aí aqui a gente tem um exemplo, né? De uma foca e de um homem. A foca tem 30 quilos e o homem tem 70 quilos. A foca é um mamífero, um bom mergulhador. E olha quanto de pulmão, de oxigênio, de ar que ela pode ter nos pulmões. 355 ml de oxigênio a 16%, né? Que seria, assim, seria uma quantidade de 55 ml de oxigênio. Vamos usar esses dados dessas tabelas aqui, 50 dessa coluna.
55 ml de oxigênio. Já um homem tem uma capacidade de 720 ml de oxigênio. Então, apesar do homem ter um pulmão que consiga armazenar um volume maior, isso não o torna um mamífero mergulhador melhor do que a foca, tá? Então, né, outra coisa que poderia ser, né, nessa questão de ter capacidade de armazenar mais oxigênio, é ter mais sangue e mais hemoglobina, tá? A hemoglobina é a molécula que se liga aos gases respiratórios. Aí vamos ver aqui em termos de quantidade de sangue. A foca tem cerca de 1 litro e 125 ml, tá? Mais ou menos de sangue. O homem, deixa eu juntar todos os sangues aqui que ele separou. Tem sangue arterial, 300, sangue venoso, 520. Não tô entendendo, dá menos. Será que... Eu não tô entendendo isso aqui. Era pra dar bem mais, a gente tem cerca de 5 litros de sangue por aí. É isso? Não sei. Aqui daria 825. 825. A não ser que ele não esteja contando aqui a irrigação muscular. Bom, eu não sei, mas pela tabela, se a gente for juntar aqui, o homem teria menos sangue, né? Mas também não muito, mas teria menos. Talvez isso possa ser uma coisa que funcione, então, para foca. Deixa eu só ver aqui, 4,5 litros. Ah, não, tá aqui, ó. É nesses parágrafos aqui. A foca tem 4,5 litros de oxigênio, que tá valendo essa daqui dos parênteses mesmo. Desculpa, gente, que eu nem revisei essa aula antes de gravar, aí eu esqueci esse detalhe. 4,5 litros. O homem tem 3 litros e meio, 4, 5 litros. Ó, o homem tem mais litros. E a quantidade de oxigênio por litro no sangue arterial é de 20 ml e no sangue e no venoso de 15, que daria uma média ali de 17 mais ou menos, né? Aqui na foca tá juntando tudo, 25 ml. 25 ml de oxigênio. Então, o sangue da foca, por mais que ela tenha um pouco menos, de... Na verdade, ela proporcionalmente tem mais, né? Porque ela tem 30 quilos e o homem tem 70. Então, vamos lá. Ela tem mais sangue, de fato, né? E ela tem... ela carrega mais oxigênio no seu sangue. Eu acho que isso daqui, ó, essa tabela aqui é a proporcionalidade. É a proporcionalidade. É isso mesmo. Tecidos. Outra estratégia é ter mioglobina, uma concentração de mioglobina, que a mioglobina é a hemoglobina muscular, tá? Nos tecidos. Mais elevada. Vamos ver aqui no músculo. Tem cerca de 45 ml de oxigênio por quilo. E no músculo do homem, 15 ml de oxigênio por quilo. De fato, a foca tem muito mais, né, mioglobina, oxigênio ali nos músculos do que o homem. E outras fontes, né, armazenagem desconhecida de oxigênio, que pode ser, né, água tecidual, mas a foca tem 5 ml e o homem também 5 ml, não faz diferença. Então, tipo, para a foca, né, que é um organismo, é um mamífero mergulhador, então essa questão de maior tamanho de pulmão, para ela não vale, porque o pulmão dela é bem pequeno, comparado, né, proporcionalmente ao pulmão do homem. Porém, o que para ela de fato, né, é o preponderante é ter mais sangue e carregando uma concentração maior de oxigênio por unidade de sangue, que aqui está 100 ml, do que o homem,
e ter mais mioglobina, né? Conseguir ter, carregar mais oxigênio também nos músculos. Então, para ela é isso que vale. Outra coisa. Esses organismos, né, que mergulham, eles normalmente têm alterações circulatórias durante o mergulho. Eles normalmente, quando mergulham, os seus batimentos cardíacos diminuem. E diminuindo o batimento cardíaco, né, você faz com que o sangue corra de uma forma mais lenta no corpo. E esse sangue correndo de uma forma mais lenta, né, faz com que o oxigênio seja aproveitado com uma maior... ele fique mais tempo em contato ali com os capilares e daí mais oxigênio é retirado. O que acontece com a gente é o contrário. Se a gente for tentar mergulhar, normalmente o nosso coração vai meio que acelerar, porque a gente vai estar fazendo esforço no meio que não é nosso, e aí a gente depleta o oxigênio muito mais rápido, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, a foquinha, ainda na foca, ela tá ali em torno de 140 batimentos por minuto antes de mergulhar. Quando ela mergulha, os batimentos dela vão para 20 mais ou menos por minuto. Né? Aí depois, quando ela volta para a superfície, né, quando acaba o mergulho, os batimentos voltam de novo a ficar ali em torno de entre 140 e 160. Tá? Aí aqui tá mostrando processos anaeróbicos, tá? Tá mostrando aqui, ó, porque aqui nessa tabelinha mostra também que eles podem, né, lançar mão de processos anaeróbicos para conseguir mergulhar em mais tempo. Aqui tem mostrando a concentração de ácido lático, tá? Então, aí a gente tem aqui a concentração de oxigênio e a concentração de gás carbônico. Aí tá, o indivíduo tá com as concentrações, aí ele vai e mergulha, tá? O mergulho é esse período aqui. O que acontece durante o mergulho? É óbvio que a concentração de oxigênio vai diminuir, porque vai ser consumido. A de gás carbônico, por sua vez, vai aumentar, porque o consumo de oxigênio para a produção de energia gera gás carbônico como resíduo. Né? E com relação ao ácido lático, ó, o ácido lático ele fica, né, baixinho, baixinho, baixinho. Quando o mergulho acaba, ele sobe a concentração dele, mostrando que nesse processo aqui do pós-mergulho, esses organismos fazem um pouco, do final do mergulho para o pós-mergulho, eles fazem processos anaeróbicos dessa forma, né, produzindo bastante ácido lático. E aí, né, depois do mergulho, esse ácido lático diminui e os outros gases voltam às suas concentrações normais. Outra forma também, né, de evitar essa depleção de oxigênio seria diminuir a taxa metabólica, ou seja, fazer com que o metabolismo fique mais lento e dessa forma consome menos oxigênio. Né? Aí aqui está mostrando a troca de gás, né? Aqui a gente tem oxigênio e tem gás carbônico. Aqui é o período do mergulho, tá? Aí mostrando que depois que ele termina de mergulhar, o metabolismo de fato aumenta. Olha, durante o mergulho o metabolismo baixa bastante. E aí após o mergulho, né, aí ele vai aumentar bastante o metabolismo e dessa forma aumentar o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico. Aí outra forma, né, seria fazer ter um tipo de respiração acessória debaixo d'água, como respiração cutânea ou retal, né? Essa respiração cutânea, né? Algumas serpentes marinhas fazem e alguns anfíbios, como rãs, fazem também. E a retal e esofágica, algumas tartarugas fazem, tá? Elas conseguem colocar água no reto e prender aquela água no reto, e aí o oxigênio sai da água e passa, né, ali para os capilares sanguíneos que tem no reto, e o gás carbônico faz o caminho contrário. E aí tem a respiração de líquidos, né, que poderia diminuir essa depleção de oxigênio.
mas essa respiração de líquidos ela foi feita de forma muito experimental, e foi muito triste, assim, foi muito condenada pela comunidade científica, porque eles testaram em cães. O que eles fizeram? Eles pegaram cães e colocaram num meio líquido com uma alta concentração e alta pressão de oxigênio. E esse cachorro ele conseguiu meio que ficar um tempo ali, né, respirando, fazendo trocas gasosas, não respirando, mas fazendo trocas gasosas nesse meio aquático. Porém, né, depois que ele foi retirado desse meio aquático, ele não resistiu, porque quando ele jogou toda aquela água para fora do pulmão, né, ele lavou todo o surfactante do pulmão e acabou que os alvéolos dele sofreram colabação e esse bichinho morreu, tá? Então, só testado experimentalmente. Bom, com relação ao metabolismo anaeróbio, a gente viu lá que só produtos derivados de carboidratos, né, podem ser usados no metabolismo anaeróbio, né? Então por isso aqui eu só tenho aquela via do carboidrato, né? Eu apaguei as demais vias que a gente viu, tá? É um processo não oxidativo, ou seja, é realizado na ausência de oxigênio, tá? Para obter energia, sendo que o rendimento é baixo, mas mesmo assim, para quem não tem nada, vale, né? 2 ATPs apenas, né? Por cada molécula de ácido pirúvico que é utilizado. É muito comum nos músculos de vertebrados, e o ácido lático, né, é um produto aí desse tipo de metabolismo anaeróbio, tá? Então aqui a gente tem a glicose ou glicogênio, que podem ser utilizados nesse processo, né, passando por várias etapas de quebra, né, o glicogênio ele vira glicose fosfatada, ele vai para glicogenólise, cadê aqui? Glicogenólise, né, a quebra dele para transformar ele em glicose fosfatada. A glicose mesmo ela vai só receber o grupamento fosfato, aí vai ser convertido em frutose, frutose bifosfato, triose fosfato, fosfoenolpiruvato, para daí virar piruvato. Tá? E aí esse piruvato, ou ácido pirúvico aqui, é que ele pode tanto ser utilizado na respiração, no metabolismo anaeróbio, né, gerando 2 ATP e ácido lático, quanto pode ser utilizado no ciclo de Krebs ali, no ciclo do ácido cítrico ali nas mitocôndrias, para formar 34 ATP com o uso de oxigênio, tá? E liberação de CO2, tá bom? Bom, isso daqui é um negócio que é muito bacana. Tempo fisiológico. O tempo fisiológico, ele também pode ser definido como tempo metabólico, tá? E esse tempo fisiológico, ele está muito relacionado com o tempo de vida daquele organismo, tá? E esse tempo de vida do organismo está relacionado com o seu metabolismo, tá? E principalmente, né, que também está relacionada com a frequência cardíaca. Por exemplo, quem que vive mais? Um camundongo ou um elefante? É claro que é um elefante, né? Um camundonguinho ali, ele vive no máximo 3 anos, um elefante, né, pode passar dos 50 anos fácil, tá? Nossa, por que botaram aqui que o homem... Gente, isso daqui foi uma imagem que eu peguei, tá? Por que botaram de 20 a 25 anos como vida do homem? Pelo amor de Deus. Hoje a nossa sobrevida está muito maior do que isso. Então, né, tá muito relacionado... Normalmente, provavelmente isso daqui tá errado. Acho que um elefante vive muito mais do que isso, mas tudo bem. Então, isso está relacionado com a frequência cardíaca. Olha só, um camundongo, que ele bota aqui que vive de 2 a 3 anos, de repente ele nem botou esses valores aqui, né, absolutos, botou só para dar um exemplo. Um camundongo, o coraçãozinho dele bate 600 vezes por minuto.
o que dá, e ele vive em torno de 2, 3 anos, né? O que dá na vida dele cerca de 800 milhões de batimentos no período de vida dele, fazendo uma média. O elefante, cujo coração bate 30 vezes por minuto, que vive entre 50 e 60 anos, também nesse período ele vai atingir mais ou menos aproximadamente esses 800 milhões de batimentos. E o homem, né, cujo coração bate 70 vezes por minuto, né, ao longo ali da sua vida, que ele botou aqui de 20 a 25 anos, tudo bem, ele alcança esses 800 milhões de batimentos. Então, assim, é como se o músculo cardíaco ele tivesse essa validade aqui, de um número X, né, uma média ali de batimentos ao longo da vida toda daquele animal, tá? Então, vamos lá, só para a gente recapitular. O tempo fisiológico, ele está relacionado com o tempo de vida de um indivíduo, tá? O tempo que aquele indivíduo normalmente ele vive em média. E esse tempo que ele vai viver depende da sua taxa metabólica e da sua frequência cardíaca, tá? Então, organismos que têm taxas metabólicas maiores e, consequentemente, tem uma frequência cardíaca maior, porque todo organismo que tem, porque a frequência cardíaca, ela está relacionada diretamente com o metabolismo, tá? Então, organismos que têm taxas metabólicas maiores e que, consequentemente, seus corações batem mais vezes por minuto, tem um tempo fisiológico menor, ou seja, tem um tempo de vida menor. Um colibri, por exemplo, né, o beija-flor, que o coração bate mais de 1000 vezes por minuto. Um beija-flor, ele vive pouquíssimo tempo. Eu acho que um beija-flor não deve viver um ano, né? E aí, né, a gente consegue fazer o cálculo desse tempo de resistência. O tempo de resistência, ele é um cálculo feito com relação à energia disponível e à taxa de utilização. E esse tempo de resistência, ele aumenta, que é o tempo de vida, aumenta com o tamanho do animal. Ou seja, quem que vive mais, um beija-flor ou uma onça, né? Qual é o tempo? Quem tem um tempo de resistência maior? É quem tem um tamanho maior, tá? Justamente por quê? Porque são indivíduos que têm os indivíduo maior, a onça, o coração dela bate muito mais devagar do que o do colibri, né? Sua taxa metabólica é bem menor do que a do colibri. É como se desgastasse, sabe, o coração, né? Essa atividade, esse metabolismo alto que faz com que o coração bate mais rápido, com mais frequência, causasse um desgaste do músculo cardíaco e que tem a sua sobrevida, né? Então, por isso que esses indivíduos têm esse tempo de resistência menor. E aqui a gente tem, né, o custo energético de vários tipos de locomoção, né? Então, a gente tem aumento da massa corpórea também e a quantidade de energia que é gasta, né? Então, a gente tem organismos que voam, que nadam e que correm. Então, os que voam, né, o gasto energético, ele para se locomover diminui com o aumento da massa corpórea, a natação também e a corrida também. Então, a gente tem um gasto energético que vai diminuindo à medida que a massa corpórea aumenta, justamente porque quanto mais a massa corpórea aumenta, quanto maior o organismo, mais lento e menos ativo ele vai ser, tá? E eu acho que é isso. Acabou, muito obrigada.